Boa tarde, pessoal. Estamos ao vivo Boa tarde. para mais uma live aqui da Serpol, de toda quarta-feira. Hoje a gente vai falar sobre um revestimento que é bastante comum, que é nada mais do que a textura e a pintura. Certo? Eu estou hoje com o Ricardo, é o diretor operacional da Serpol, que cuida das obras. Meu nome é Fernando e vamos conversar um pouquinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai dar uma olhada e responder quando for possível. Certo, Ricardo? Certo. Então a gente pode começar, né? Primeira coisa aqui dos tópicos que eu marquei para essa live é falar o que é a textura e o que é pintura. Tá? E qual que é a diferença. Eu acho que o primeiro passo é a pessoa saber identificar a diferença. É exatamente o que você falou. Como eu sei que meu prédio ele é texturado, como eu sei que meu prédio é pintado, ou ele também pode ser os dois. Certo? Pintura, por si só, caracteriza uma pintura de fachada, né? Uma parede lisa. Então você olha para o seu prédio, ele é liso, não é rugoso, não é áspero, não tem textura mesmo, né? Então, superfície lisa. Você fala, meu prédio ele tem somente pintura. Ok. Então eu sei o que é Que pintura. para essa superfície lisa, normalmente se usa Acrílica. uma massa acrílica para nivelar. deixar lisa. Ou também dá para pintar direto Sim, na massa, que são prédios mais simples, que às vezes são assim, que é a pintura direto no embolso, né? O acabamento não fica, vamos dizer assim, muito bom, mas também dá para fazer. É uma solução um pouco mais barata, né? Uhum. Porque o serviço de alisar a parede, para aplicar massa acrílica, você tem que lixar, aplicar diversas demãos para ficar liso mesmo. Então é um serviço que encarece, né? Voltando para a questão da textura, a textura é totalmente o oposto. Então é a superfície rugosa, áspera. Você pode ver pontas, você pode ver pedacinhos, pontinhos, como é que eu posso dizer? Pequenos espinhos. Texturas, tem vários tipos de textura, né? Sim, Tem tem aquela textura que é feita com um rolo de textura, que fica aqueles bicos. Tem a textura que é feita com um projetor, que normalmente ela tem uma espécie de areia nela, né? Que ela Exato. fica aquele texturado um pouco diferente. Pode ser grafiato, que o pessoal conhece muito. Pode ser apenas na desempenadeira, que faz um desenho no prédio, não necessariamente deixa rugoso ou não, mas faz um desenho, né? A desempenadeira deixa um desenho. Uhum. Então, se a gente fosse generalizar, eu diria que é tudo que não é liso. Sim. E a gente também tem uma questão que depois da textura muitas vezes é pintado. Sim, que é a combinação dos dois. Ou não. Ou não. Que já existe no mercado as texturas que já vem na cor do prédio, né? Que é a que a gente mais usa hoje em dia, inclusive. A não ser quando você vai fazer uma manutenção, depois que já tiver texturado, uma repintura, e aí você faz uma pintura em cima da textura existente. Uma vez que o prédio fez um retrofit, vamos dizer assim, pesado, fez a restauração do prédio, pode-se optar, porque você falou, acabou de falar, Fernando, é uma solução um pouco mais viável, já aplicar a textura na cor existente. Então, o condomínio já tem suas cores, então você faz a textura já na cor. Uhum. Nas manutenções preventivas, a cada 2, cada 4 anos, as lavagens e as repinturas, você não precisa vir e aplicar textura de novo. Aí você pode, mantendo o prédio novo, fazendo pinturas, repinturas, né? Uhum. A primeira não seria né? Mas fazendo pinturas no prédio. Você tocou no ponto de manutenção. Qual que é o tempo de manutenção? Como que é feita a manutenção de um prédio de textura e pintura? Eles são iguais, né? Os dois. A manutenção é igual porque é revestimento acrílico, né? Uhum. Então a manutenção pela norma é igual. Então, no estado de São Paulo é um pouquinho diferente. Tem que se fazer uma inspeção geral da fachada, procurar patologias, né? Inspecionar os selantes, que são, vamos generalizar aqui, os silicones, e uma lavagem a cada 2 anos. Isso tudo a cada 2 anos. A cada 2 anos. Da fachada. Uma vez só. Então a pessoa desce na fachada, Uhum. já observando, vendo se não tem algum selante danificado para já trocar, Uhum. e já vem fazendo a lavagem. Tudo numa etapa só. Tá. Então, nos 2 anos iniciais. Nos outros 2 anos iniciais, uma repintura. Nos próximos 2 anos. Nos próximos 2 anos, uma repintura. Aí faz a inspeção de novo. Aí, com 6 anos, inspeção de novo. Com 8, pintou. Depois, com 10. Isso segundo a norma. E segundo a norma do Estado de São Paulo. Tá.
Em outros estados... Em outros estados dizem tem repintura a cada 3, tem fabricante em alguns locais que fala de 5 em 5. A gente, na Serpol hoje, está trabalhando no estado de São Paulo, né? Então a gente segue e passa essa informação para os nossos clientes, né? Tá. O próximo tópico que eu anotei aqui são os prós e contras da pintura em relação aos outros revestimentos, em relação à cerâmica, em relação a revestimento de granilha ou fugê, de mineral, né? Sim. E outros revestimentos. Qual que é o pró principal de você fazer uma textura ao invés desses outros? É muito mais barato. É um serviço muito mais fácil, demanda uma capacidade técnica um pouco menor, o que acarreta, né, num serviço um pouco mais barato. Por ser uma complexidade mais baixa, acaba-se que você encontra muitas empresas no mercado que fazem esse serviço. Diferente dos outros revestimentos, que você já tem que buscar uma empresa um pouco mais específica. Não que para pintura você possa fazer com qualquer um, não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Mas cada revestimento tem a sua complexidade. Um revestimento cerâmico, generalizando, é perigoso, porque é uma plaquinha pendurada lá em cima com uma argamassa colante que pode cair a qualquer momento. Uma lasquinha de tinta que caia, ela caiu. Agora, uma placa cerâmica que caia lá da fachada é fatalidade na certa. Precisa de muito mais responsabilidade para fazer essa parte de cerâmica do que da pintura. Na minha opinião, sim. Já considerando que os dois são serviços em altura, certo? Tem toda uma segurança envolvida, a pintura já é mais difícil do que pintar em casa, pintar nossa casa, né? Mas entre a pintura e a cerâmica já é mais complicado. E a pintura é mais barata do que a cerâmica, por exemplo. O material é mais barato. E a aplicação também, né? Também, a mão de obra é mais barata. O contra é que você tem que fazer uma manutenção a cada 4 anos. A cada 4 anos tem que fazer uma repintura. Mas nas outras... No revestimento também? Revestimentos também precisa fazer uma manutenção. É um pouco diferente, mas também precisa. Também, exato. Tá. Eu acho que o revestimento ideal, se você está na dúvida, é a textura e a pintura, porque é o mais simples de ser aplicado, é o mais simples de fazer manutenção. Esse é um ponto importante que você tocou, a manutenção. A manutenção preventiva ou corretiva, no caso da textura e da pintura, é muito mais fácil do que o do revestimento cerâmico. O revestimento cerâmico ele facilmente fica manchado. Com o passar do tempo, dificilmente você vai encontrar uma cerâmica na mesma especificação de cor. Você não acha igual. A não ser que a obra tenha guardado uma assistência técnica para a primeira manutenção, mesmo assim, na segunda você não vai ter. Mesmo assim, o que está na fachada já está queimado e o que está guardado na garagem já tem outra cor do que o que já está na fachada. Sim, mesmo sendo do mesmo lote. Mesmo sendo do mesmo lote. Então, a manutenção de cerâmica, com certeza, se você fizer um reparo, você vai olhar de baixo e vai ver ele vai aparecer. Vai ver o reparo. Na pintura não, porque você pinta o prédio inteiro. Se for bem feito, você não vê onde foi feito o reparo. Mas se for também só textura, desculpa, se for o prédio combinado textura e pintura, você pode fazer um reparo de textura e também pintar o prédio inteiro. Você está fazendo a manutenção periódica. Quando a gente fala pintura, textura, a pintura é a que a gente está se referindo à parte lisa, né? O correto seria tudo na verdade é pintura, né? Mas a gente está se referindo à massa acrílica, à massa lisa. E a textura que a manutenção é bem parecida, né? Uma da outra. Não tem muita diferença. Não tem muita diferença. Tanto de aplicação, quanto de manutenção, quanto de preço, não tem tanta diferença. Não, a única diferença seria um pouco mais de cuidado, né? A pintura é simplesmente uma pintura. Você vai pegar o rolo e pintar. A textura tem que tomar cuidado para onde você está fazendo não sujar o do lado. Para equiparar ou igualar as alturas, para não ficar... Você não pode chegar a uma textura do original do prédio, que é o espinho bem comprido, e fazer um reparo com o espinho bem baixinho. Usou o rolo errado. Vai ficar diferente, né? Sim. Tem um ponto aqui, falando agora de recuperação de fachada. Tá? Quando a gente indo para manutenção. Quando a gente tem uma trinca, por exemplo, e vai fazer a recuperação numa fachada de textura e pintura. Existe um dilema de se fazer a textura total no prédio inteiro, ou se dá para fazer só a textura parcial, se fica bom ou não, ou se faz só a textura no reparo. O que você acha, como pela experiência aí de
de obra sua, o que você acha que seria o ideal? Se o prédio vai ser somente texturado na cor, certo? Então a textura já vai vir colorida e não vai ter pintura, qual é o grande problema? Você vai fazer apenas um remendo. E o que você vai fazer com o resto, se você não vai pintar? Não tem como fazer. Agora, se vocês conseguirem entender, então, você tem uma parede inteira, textura antiga, e vou fazer uma trinca. Arruma aquela trinca. Mas eu não estou fazendo uma repintura. Então, aquela trinca vai ficar com uma textura nova e o resto vai continuar como está. Qual é a solução para isso? Dá uma pintura geral na fachada inteira, né? Que aí você vai tirar essa diferença, vamos dizer assim, no mínimo do mínimo do produto novo com o produto velho. Tá. Agora, se o prédio já é texturado, já é pintado, aí você está na dúvida, pô, será que eu texturo tudo e pinto? Será que eu texturo parcial e pinto? São duas saídas, Ou textura tudo na cor, que é o que a gente tem feito ultimamente. Ou não utiliza tinta, faz uma textura geral na cor. Na nossa opinião, pelas amostras que a gente fez e as obras que a gente tem feito, texturar 100% já na cor do prédio, na cor que o cliente quer, é a melhor saída e é um pouco mais barata. O material não tem tanta diferença. Você economiza na mão de obra porque a textura você já vai estar aplicando. Você está economizando que não tem mais um outro serviço de pintura, né? Então você está economizando mão de obra e economizando na tinta, porque você não está precisando comprar. E aí, para fazer esse serviço, precisa dar uma quebrada de lixa na textura que já existe e aplicar a textura em cima, ou não? Como que funciona? Precisa. Depois você vai fazer os remendos necessários, né, os reparos necessários. Para igualar, você pode ter a textura original muito diferente, muito manchada. Então, se você texturar, mesmo que você mantenha a altura, o lugar que está muito alto vai continuar muito alto, o lugar que está muito baixo vai continuar muito baixo. Então, sua textura vai ficar manchada. Aí a gente indica que pegue uma lixadeira, remova, não precisa remover 100%, mas você precisa, que a gente chama de quebrar o bico. Você precisa lixar sem arrancar, porque também não adianta você lixar para estragar. Você está lixando só para o seu acabamento final ficar melhor. Então é uma um lixamento leve, vamos dizer assim. E você vai aplicar a textura nova em 100%. Tá. Uma coisa que é importante, antes de começar qualquer obra, são os panos testes e as amostras. Certo? Sim. Cada lugar é um lugar, se você pega a tinta no catálogo e põe na parede, ela é diferente, não tem jeito. Se eu compro a tinta branca, a mesma lata, e pinto na sua casa e pinto na minha, fica diferente. Porque a luz é diferente, então são várias coisas que interferem. Então, fazer o pano teste no local. E outra coisa que a gente descobriu faz pouco tempo também é a altura do pano teste. Você faz um pano teste a 1 metro de altura e o outro a 2,5, essas duas, mesmo que seja a mesma cor, visualmente vai ficar diferente pela incidência da luz. Pela incidência da luz. Então, você vai fazer amostras comparativas, elas têm que ser sempre na mesma altura, na horizontal. Nada no de mesmo ficar fazendo pano. uma para cima, uma para baixo. No mesmo pano, porque se mudou de pano também muda a incidência da luz. Isso acontece tanto na textura quanto na pintura, né? Que isso foi uma situação que a gente aprendeu agora há pouco tempo numa obra. Sim. Então, o pano teste, até porque hoje em dia a tinta está demorando bastante para chegar, então é importante fazer esse pano teste antes de iniciar a obra, aprovar a tinta, fazer o pedido e depois iniciar o serviço, tá? Isso é um prática que a gente tem tomado que tem dado um resultado bastante positivo. Por que é muito importante também? Como, infelizmente, com essa loucura que a gente tem vivido, o que o Fernando falou, os materiais demoram para chegar. Mesmo pedindo na fábrica, prazos às vezes 30 dias. 30 dias num prédio de recuperação, você já terminou a recuperação, já montou o balancete, já pôs a tela, já recuperou, já fez tudo e a tinta não chegou ainda. Então, às vezes, se você não tem um cronograma bem definido com o cliente, você vai acabar gerando custos extras. Porque ou você vai ficar com a equipe parada ou você vai jogar a equipe para frente para depois voltar. Então, tem que ter um cronograma bem certinho, bem alinhadinho com o cliente. E uma coisa muito importante, todo condomínio tem que tomar cuidado. Quando você vai fazer um retrofit, seja uma repintura, uma textura nova, manter as características originais. Se por algum motivo você vai mudar as características originais, por exemplo, meu prédio sempre foi pintura lisa, hoje a gente quer textura, mesmo que na mesma cor, você está alterando a característica original.
Isso tem uma série de questões que não é só chegar assim o síndico, eu quero textura hoje, põe textura aí. Não é assim que funciona. Tem que aprovar em assembleia, tem uma porcentagem mínima, tem todas essas questões que... Sim, tem que que são também ver importantes se o projeto do prédio tem ou não que ser validado com o arquiteto que o fez. Se o prédio é tombado. Se o prédio é tombado. Muitos prédios têm design assinado por um arquiteto renomado. Não precisa também. Então, você não pode chegar e falar... Ó, é igual você chegar numa obra de arte no museu e falar, pinta isso aqui de novo que está horroroso. Não é assim que funciona. Sim. Tá, e o último tópico aqui é a junta de movimentação, a importância que a gente falou no começo da manutenção preventiva dos selantes, ou na linguagem popular do silicone. Esse é o tópico de como que funciona, para que ela serve e qual a importância disso. A gente comentou... Num prédio de pintura e textura, tá? Porque Sim, outros revestimentos é um pouco diferente, né? A gente comentou lá no começo que a manutenção preventiva, cada 2 anos, inspeção, lavagem e revisão dos selantes. Uhum. Por que é tão importante? Quando o selante falhou por algum motivo, ele rasgou, furou, tem muito prédio que a gente vê no WhatsApp, passarinho comendo, fazendo furo. Uhum. Atrás do selante não tem nenhuma proteção. Vamos dizer assim que é quase já a casa da pessoa. Uhum. Qualquer infiltração de água ali não tem nenhuma proteção. Vai direto para dentro do apartamento. Algumas obras hoje em dia, alguns prédios já de algum tempo para cá já vêm sendo construídos, as pessoas fazem até uma impermeabilização antes de aplicar o selante. Mas essa impermeabilização ela também tem uma validade. Uhum. Então ela também uma hora vence, o selante também uma hora vence, e é o primeiro ponto que dá infiltração nos apartamentos. Começa aquela infiltração geralmente perto do teto. Uhum. Claro, a gente está falando das paredes de fachada do condomínio, né? Sim. Não de uma parede interna. É uma questão que as pessoas não dão muita importância. Você vê, a gente pega orçamento, quero repintar. Mas você não vai rever o selante? Não, a gente não tem dinheiro. A gente escuta muito isso. Sim. O pessoal quer pular fora, mas é tão importante quanto. O selante mal feito, o que acontece é que ele começa a deteriorar a própria pintura que você fizer. Começa a entrar água por trás da tinta, Já ela começa a estufar e acabou. Você pintou e jogou dinheiro no lixo. Porque, na verdade, foi uma economia porca, vamos dizer assim. Então é melhor nem pintar nesse caso. Então, o selante em obra de pintura e textura é entre a estrutura e a alvenaria, né? Que fica em cima da janela normalmente. No fundo da viga. Então, em cima da janela tem uma junta de movimentação, certo? Certo. E ali é onde é aplicado o selante. Por quê? Porque na junta de movimentação é onde vai formar uma trinca. Muitos prédios têm somente um friso, né? A gente esqueceu de comentar. Não tem o selante na frente. Que é o que você acabou de falar. O friso, a junta, ela é criada no projeto para trinca ocorrer ali, região mais fraca. Os prédios que têm o selante na frente é uma dupla proteção. Então, o friso está impermeabilizado, está pintado, tem o selante na frente. Se trincou e o selante está bom, não há infiltração de água. Agora, trincou, não tem selante, ou ele tá com problemas, vai ocorrer infiltração na certa. Sim. E ali é onde trinca, né? Ali é o... Não, ali é o lugar que trinca, é feito para trincar ali. A junta movimentação é feita para trincar. Então o selante serve para dar essa movimentação para a trinca e não deixar infiltrar água. Exato. Bom, eu acho que a gente abordou todos os pontos aqui. Ficou até mais extenso do que eu imaginava a live. Se alguém tiver uma pergunta, deixa nos comentários que a gente vai respondendo durante as semanas. Pode mandar também para a gente diretamente pelo e-mail, pelas redes sociais, a gente responde também. Pode ligar. Tem nosso contato aqui na descrição do vídeo. E, bom, até quarta-feira que vem. Acho que é isso. Até quarta-feira que vem, obrigado. Obrigado. Até a próxima. Boa tarde.